genérica, introdutória sobre estatística. Então, diante das possibilidades de organizar uma palestra, eu poderia ter abordado uma visão histórica, mas achei que ia ser meio enfadonho. Poderia ter tentado falar da fronteira de conhecimento na estatística, mas nem eu conheço direito. Então, o que eu pensei que seria interessante era contar para vocês como a estatística, na prática, vem nos ajudar para resolver um problema concreto que a gente está trabalhando e que a gente está estudando. Esse problema concreto, na forma de está virando uma dissertação de mestrado, já praticamente concluída, e o título, o sugestivo título dessa dissertação é Tarado. Tarado é por Tracking and Ranking Anthropomorphic Deformable Objects. Qual é a ideia? A ideia é localizar e dar uma nota ao conteúdo impróprio de imagens na internet. O que é conteúdo impróprio? Há diversos tipos de conteúdo impróprio. O conteúdo impróprio que nos preocupa, em particular, é o conteúdo de nudez. Por isso, anthropomorphic, objetos antropomórficos. Mas acontece que a nudez em imagens na internet é extremamente variável. Então, você tem essa luz, né? Aparece nas mais diversas posições, iluminações, etc, etc. Daí, deformable. Ou seja, a gente está preocupado em identificar e dar uma nota ao conteúdo impróprio em relação à nudez humana, diante dessa gigantesca variabilidade que apresentam as imagens na internet. Bom, a mensagem que eu quero passar para vocês é que sem estatística a gente não teria saído do lugar, a gente não teria feito absolutamente nada, e com o uso de ferramentas, e mais do que ferramentas, com o uso de uma abordagem estatística, a gente consegue resultados, eu sei que vocês vão gostar. Então, basicamente, eu vou apresentar o problema e até o final vamos tirar algumas conclusões sobre um sistema que permite fazer isso. Motivação. A motivação é muito ampla, tem aí está feita uma listagem do que pode ser diversas motivações, mas eu vou colocar para vocês um problema prático, ou problema prático que nos foi colocado. Uma determinada empresa oferece como um dos seus serviços web um fotoblog. Só que esse fotoblog rapidamente virou um cardápio de prostitutas, onde as mulheres oferecem seus serviços e colocam taxa, tudo, telefone de contato. E a firma não quer isso. A firma quer que a largura de banda que ela disponibiliza para o fotoblog seja utilizada para outro tipo de conteúdo. Não interessa esse conteúdo específico. Então, o que essa empresa faz? Essa empresa contrata um par de operadores que estão permanentemente monitorando as imagens que são colocadas no fotoblog. Isso funcionou bem primeiro mês, primeiros 2 meses. Até que esse fotoblog caiu nas graças da juventude, de pessoas jovens. Aí a quantidade de imagens que estava sendo colocada no fotoblog ultrapassou rapidamente a capacidade de processamento de 2 pessoas. Contrataram mais 2 pessoas. O crescimento de informações na internet é exponencial. Então, se a gente colocar pessoas para vigiar ou para categorizar o conteúdo, a gente vai ter que contratar pessoas em regime exponencial também, o que claramente é inviável. Uma coisa importante é que a gente não vai entrar no mérito da censura, se a censura é viável, se é correta. A gente encara isso como um simples problema de gerenciamento de recursos da internet. Ou seja, questões políticas, morais, éticas, etc., não fazem parte dessa discussão, embora sejam assuntos muito interessantes. Para essa firma e para outras empresas e entidades, é legítimo e é necessário fazer algum tipo de censura, sim, de conteúdo na internet. Um tipo de censura que se faz, grandes empresas e centros de pesquisa fazem isso, é o que se chamam os sistemas de blue screen. O sistema de blue screen detecta quando alguém conecta com uma página web de conteúdo impróprio e bloqueia o acesso. Ou faz a mesma coisa através de mensagens de e-mail.
Como que é detectado o conteúdo impróprio tipicamente? Por palavras. Se uma determinada página web tem utiliza um certo vocabulário, ela provavelmente seja uma página de conteúdo impróprio e ela é bloqueada. Mas vejam bem, o bloqueio é feito pelas palavras e não pelo conteúdo pictórico das imagens. No entanto, por exemplo, fotoblogs, é muito mais interessante tentar analisar o conteúdo pictórico e, eventualmente, fazer alguma censura através de informação diretamente nas imagens. Ou seja, a gente não quis trabalhar com a abordagem de filtro anti-spam, de análise de texto. A gente quis trabalhar, por uma questão do problema, a gente trabalhou com a análise pictórica, análise do conteúdo das imagens. Outra técnica que se faz, que se utiliza muito, é a de lista negra. Se vocês têm acesso, ou seja, se vocês dão serviços de acesso à internet, vocês podem bloquear o acesso a determinados sites. Mas também não é o foco do nosso problema. O nosso problema é os usuários, tipicamente usuários caseiros, usando webcams, câmeras simples, batem fotografias e colocam fotografias num fotoblog. E esse fotoblog quer ter algum tipo de controle para dar uma nota ao conteúdo impróprio de imagens. Então a gente não quer analisar nem texto, nem quer trabalhar com lista negra. A gente quer simplesmente, não é tão simples, analisar o conteúdo das imagens. Então, qual é a nossa proposta? Primeira constatação: o conteúdo das imagens é extremamente variável, seja pela posição, seja pela iluminação, seja pela geometria da imagem, é extremamente variável. Então, em um cenário de variabilidade, se a gente não usar estatística, a coisa complica. A estatística serve para lidar com esse tipo de situações. A gente quer construir um sistema que seja capaz de forma automática ou semi-automática, lidar com imagens e tentar categorizar o seu conteúdo. A gente vai utilizar várias ferramentas, processamento de imagens, visão computacional, muita engenharia de software. A gente teve que trabalhar, inclusive, aspectos de banco de dados, mas isso todo ao serviço de um objetivo, que é, dada uma imagem, dar uma nota para essa imagem. Essa nota, só para ilustrar, poderia ir de zero conteúdo impróprio, uma imagem, sei lá, de Branca de Neve, mas Branca de Neve canônica, não Branca de Neve a outra, até 10, que seria uma imagem altamente pornográfica. Então, a ideia é essa, e por isso o nome do sistema é Tracking and Ranking Anthropomorphic Deformable Objects, TARAL. Bom, primeira ideia-chave, que é a que mais tempo vou dedicar. Detecção de conteúdo impróprio, nesse contexto, passa necessariamente pela detecção de pele. A gente vai categorizar as imagens através de uma série de atributos. A grande maioria desses atributos é derivada através da marcação de pele. Então a gente precisa identificar em uma imagem quais são os pixels que correspondem à pele e à pele humana. O grande problema é que configuração geométrica, iluminação, raça, posição, uma série de características fazem com que a cor da pele seja muito variável nas imagens. E quando a gente fala em variabilidade, uma boa forma de atacar o problema é através da estatística. Então, quais são os objetivos que a gente vai tentar elaborar nessa palestra? A gente quer classificar imagens com base no seu conteúdo. A gente quer fornecer um mecanismo que, de alguma forma, auxilie ao bloqueio de conteúdo não apropriado, digamos, pornografia. O importante é que esses critérios têm que estar bem definidos. Ou seja, a gente quer fornecer controle ao gerente das informações. A gente quer especificar e construir algoritmos, ou seja, não queremos ficar apenas na especificação abstrata de um sistema, na arquitetura do sistema. A gente quer implementar e botar isso para funcionar. Como a gente quer que isso funcione na internet, há fortes restrições no que diz respeito a tempo de processamento. A gente poderia construir um sistema espetacular que detecte
maravilhosamente bem conteúdo impróprio, só que poderia levar horas. A gente quer que essa detecção seja feita em questão de segundos, alguns poucos segundos. E isso vai determinar a abordagem com a qual a gente vai trabalhar. A gente precisa de algoritmos rápidos. Só para vocês terem uma ideia dos universos em que a gente trabalha. Outro projeto associado a essa ferramenta é o projeto de detecção de conteúdo impróprio em imagens de celular. Nessa situação, o problema não é tanto a rapidez, aí o problema é a memória. Que tamanho de memória ocupam os algoritmos? Então, são universos diferentes que colocam restrições diferentes. Para a gente, nessa palestra, pelo menos, o ponto crítico é o tempo de processamento. E o objetivo, finalmente, é desenvolver um sistema de apoio a, tipicamente, um gerente de fotoblog. Por que estatística? Eu andei procurando, graças ao convite para essa palestra, eu me dei conta que não sabia uma definição de estatística. Então, saí procurando várias definições. Há várias definições muito interessantes. Uma que eu achei super adequada é aquela que procura diferenciar estatística matemática de estatística aplicada. É muito bonita, mas na prática não funciona. Não funciona muito bem. Essas categorizações sempre têm falhas. Mas gostei dessa definição que achei no Wikipedia. Que a estatística é um ramo da matemática, é uma disciplina matemática, isso não resta nenhuma dúvida, que estuda formas de coletar e resumir dados. Na verdade, a estatística se preocupa com isso, como coletar dados e como fazer uma visão resumida dos dados, como apresentar uma sumarização dos dados. Além disso, a estatística se preocupa com a extração de conhecimento. A diferença entre dado e conhecimento é muito grande. Dado é uma coisa tipicamente numérica. 105 é meu peso. Mas qual é a informação associada a isso? Bom, a informação associada a isso é que eu estou acima da média, etc. Mas isso a gente conversa outra hora. Informação é aquilo com o qual a gente pode construir conhecimento. Então, a estatística é fundamental para transformar números, observações, em conhecimento. E conhecimento serve para tomar decisões. Então, mas esse seria um resumo operacional bem razoável da estatística. Estatística é uma disciplina matemática que nos permite fazer coleta de dados, nos permite resumir esses dados e, através dos dados, construir conhecimento e tomar decisões. Quais são os dados que a gente está trabalhando aqui? Imagens. O dado bruto são imagens na internet. E qual é o tipo de decisão que a gente quer tomar? A decisão que a gente quer tomar é censurar ou não censurar uma determinada imagem. Então, essa definição é suficientemente geral e se aplica bem ao nosso problema. Então, lembrem a restrição que a gente tem. Tem que ser um sistema para a internet. Bom, então vamos, já que o foco da restrição é a internet, vamos ver qual é a arquitetura que a gente propõe para esse sistema. A arquitetura está dividida em 4 grandes módulos, são pré-processamento, processamento, extração de atributos e qualificador ou quantificador. Qual é a ideia dessa arquitetura? Entra uma imagem no fotoblog. Essa imagem pode estar em diversos formatos, JPEG, GIF, PNG, outros formatos, Flash. Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar esse dado que está em um formato arbitrário em algum formato padrão. A gente transforma os dados em um formato padrão. Nessa etapa, inclusive, o que a gente faz é tentar evitar ataques. Imagine que vocês queiram colocar uma imagem pornográfica no fotoblog. Imagine que vocês saibam que tem um sistema que vai tentar detectar essa imagem pornográfica. E que vocês saibam que esse sistema detecta através de pele. Qual seria o primeiro ataque que a gente tentaria fazer? Ao invés de colocar imagem, colocaria um negativo da imagem. Claro, porque aí faria uma bagunça tamanha nas cores que provavelmente o sistema não detecta. Bom, como esse, há inúmeras formas de tentar driblar os sistemas de detecção de pornografia, que, claro, não vou contar, porque não é ideia
Mas quando a gente constrói um sistema de detecção de pornografia, imediatamente a gente aprende a driblar sistemas de pornografia. Então, nesse pré-processador, a gente faz uma abstração do formato, passa para um formato canônico, e na etapa seguinte, no processador, a gente calibra a imagem, melhora a cor, tenta evitar os ataques. No seguinte módulo, no extrator de atributos, a gente já supõe que tem uma imagem boa, uma imagem que a gente evitou os ataques, uma imagem na qual a gente identificou os pixels que correspondem à pele. Então, na etapa do extrator, a gente constrói descritores significativos. O que é isso? Imagine uma imagem. Essa imagem, o computador não tem olhos, então o computador não vê a imagem, o computador entende números. Eu tenho que dar números ao computador para tomar uma decisão. Quais podem ser esses números? Imaginem, por exemplo, proporção de pixels de pele, probabilidade de pixels de pele estarem dentro de uma certa região, descritores de forma, ou seja, qual é a probabilidade de eu ter elipses? As elipses descrevem muito bem figuras humanas. E assim por diante. Eu tenho que extrair números para, na última etapa, no qualificador, o quantificador, transformar esses números numa decisão. Essa imagem é pornográfica, sim ou não? Essa é a arquitetura básica do sistema. A gente já está fechando até o qualificador. O primeiro módulo abstrai o tipo de dado, ou seja qual for o dado de entrada, eu vou trabalhar com um formato interno, um formato tipo RGB, em palavras de computador de tamanho fixo, para diminuir o tempo de processamento. Bom, e a gente, claro, tenta evitar ataques ao sistema na parte de pré-processamento. Isso é bem computacional, vou tentar focar nos aspectos mais matemáticos e estatísticos do sistema. Quem estiver interessado, estão circulando por aí uns folders para fazer um mestrado com a gente, são muito bem-vindos, podem continuar trabalhando com esse sistema. A parte de processamento de imagens, que é onde mais vou me deter, o objetivo é basicamente detectar pele, marcar na imagem aqueles pixels que são de pele. Por que esse sistema, esse módulo é central? Porque todo o resto do sistema vai utilizar os pixels marcados como dado de entrada. O dado de entrada daí para frente é derivado sempre a partir dos pixels marcados como pele, e o que não funcionar aqui vai produzir erros grosseiros na frente. Agora eu tenho que falar fatalmente de um pouquinho de teoria das cores para vocês entenderem qual é o problema que a gente encara. Detecção de pele passa necessariamente por análise das cores. Sim? A gente tem que analisar as cores da imagem. Nessa altura a gente já supõe que os ataques foram driblados. Então, se o atacante mudou a cor da imagem, a gente já resolveu, já detectou. Então, a imagem está mais ou menos bem controlada. Vocês vão ver que depois a gente vai corrigir a cor. Uma vez marcados os pixels de pele, a gente vai extrair atributos. Insistindo, qual é a ideia disso? Imagine que eu marquei 4 regiões que são potenciais candidatos à pele em uma imagem. E numa outra imagem, eu marquei toda uma região elíptica que é candidata à pele. É mais provável que a segunda imagem corresponda à nudez do que a primeira, porque a ideia de nudez está sempre associada a grandes áreas de pele. Claro, se tiver, por exemplo, uma perna com uma meia arrastão, aí vai aparecer um montão de regiões pequenininhas, desconexas de pele. Bom, a gente também lida com esse tipo de situações, com recorte regular de regiões de pele, mas eu quero que vocês comecem a imaginar que sempre a gente tem que marcar regiões como pele para depois extrair atributos. Os atributos são os que vão me permitir decidir se a imagem é pornográfica ou não. Primeiro problema. Uma coisa é detectar pele numa cena de uma fotografia obtida numa praia e outra muito diferente numa cena caseira obtida com uma webcam. A variabilidade na iluminação, na geometria, na etnia é muito complicada, dificulta muito a detecção de pele. Por exemplo, a minha cor de pele meio, bom, é essa. Tem aqui gente muito branca, tem aqui gente mais puxada para o amarelo, tem aqui gente muito escura. Tudo isso é variabilidade que complica
a construção de um sistema de uso geral. Bom, o que é cor? Primeira pergunta que a gente se faz. Cor é uma coisa perceptiva associada à presença de luz. Cor é difícil de definir porque alia noções perceptivas, subjetivas, com noções objetivas, quantitativas. É uma mistura de luz com percepção. Eu preciso de um par de definições de cor para ir adiante na palestra. A ciência que estuda a cor é a colorimetria e se relaciona a colorimetria fortemente com psicometria. E o que é psicometria? É psicologia com estatística e técnicas de medição. Então, a estatística está o tempo todo por trás. Para nós, seres humanos, com uma visão saudável, toda a cor pode ser caracterizada por 3 números, por um vetor de dimensão 3. Em diversos espaços de cor, sim? Mas basicamente uma cor é um vetor de dimensão 3. Então, se eu quero detectar pele através de cor, eu tenho que trabalhar com vetores de dimensão 3. Um vetor de dimensão 3 pode ser colocado em diferentes espaços de cor. Eu posso colocá-lo, posso representar a cor de diversas formas. Vocês devem ter ouvido falar do sistema RGB, vermelho, verde, azul, mas não é o único sistema. Tem o sistema CIE, tem o sistema HSV, HSB, CIELAB. Bom, são todos espaços de dimensão 3. E a gente vai ter que trabalhar com pontos em espaços de dimensão 3. Rapidamente a gente vai ver que tem que baixar para a dimensão 2 e aí, novamente, a estatística vai entrar para nos ensinar como baixar para dimensões menores. Como é que a gente trabalha? A gente montou um banco de dados, a gente baixou um monte de imagens, essa foi a parte razoavelmente divertida do projeto. E é verdade o que eu vou contar para vocês. A gente contratou pessoal da vigilância da universidade e pagou para eles fazer isso, que é marcar nas imagens o que é pele e o que não é pele. Então, para cada imagem a gente tem a imagem original e a imagem marcada. Em verde, onde tem pele, em verde fosforescente, muito claro, muito intenso, e em um vermelho muito intenso, onde não é pele. Para que isso serve? A gente usa a imagem da direita como uma máscara para extrair as cores da imagem da esquerda. E com isso a gente pode analisar os valores tentando procurar o que? Um padrão. A gente procura padrões nas cores que nos permitam identificar em uma nova imagem o que é pele e o que não é pele. Então, a gente tem um banco de dados com quase 10 milhões de pixels marcados como pele e meio milhão de pixels marcados como não pele. E com esse banco de dados é que a gente trabalha. O que a gente procura? A gente procura modelos estatísticos. Por que estatísticos? Por causa da variabilidade. Que sejam expressivos. O que quer dizer expressivos? Que eles sejam capazes de fazer o que a gente quer. Isto é, extrair o que é pele e dizer, não, isso aí não é pele. Mas não somente expressivos, eles têm que ser tratáveis. O que é tratável? Que eu possa processar essa informação em tempo hábil, em tempo de internet. Bom, primeira constatação. Trabalhar em espaços tridimensionais é muito caro e não me leva a grandes ganhos de eficiência. A gente decidiu então baixar para uma dimensão menor. Projetar os dados de dimensão 3 para a dimensão 2. Como sempre, entra a estatística nessa brincadeira. Qual é o fluxograma, ou as técnicas que a gente quer usar? A gente tem dados tridimensionais, a gente quer trabalhar com dados bidimensionais. A gente vai aplicar todas essas técnicas, mistura gaussiana simples, depois eu vou entrar em detalhes. Como é que a gente passa de dados 3D para dados 2D? Ou a gente faz via mudanças de espaços de cor, a gente fez isso, tentou, funciona, é interessante, ou a gente faz utilizando técnicas estatísticas, e a rainha das técnicas estatísticas para isso é o que se chama transformação de componentes principais, TCP, para os íntimos, que é a procura de um plano. Qual é a ideia? Imaginem, isso aqui é um espaço tridimensional. Imaginem pontos nesse espaço.
Imaginem que eu diga, não, gente, eu não quero trabalhar com pontos no espaço, eu quero trabalhar com pontos num plano. Bom, qual é o plano que eu consigo colocar nesse espaço que, reduzindo a dimensão de 3 para 2, perde menos informação? Imagine a seguinte situação. Imaginem que todos os meus dados no espaço tridimensional seja a gente, nessa fileira. Se eu colocar como plano de projeção a parede, todos nós vamos ser projetados praticamente no mesmo ponto. Eu vou perder muita informação. Já se eu usar como plano de projeção o quadro verde, nós, 2, 4, 6, vamos ser projetados em 6 pontos diferentes. Ou seja, eu estou reduzindo a dimensão, mas estou perdendo menos informação. A transformação de componentes principais numa operação estatística, fortemente estatística, que me diz qual é o plano que me leva do espaço tridimensional para um espaço bidimensional com a menor perda possível de informação. E a gente fez isso. Bom, a ideia é basicamente isso. E qual é a graça dessa técnica? É uma técnica robusta. Isto é, se tiver variabilidade, que é o nosso caso, se tiver mudanças de iluminação, de raça, de posição, a técnica continua dando resultados satisfatórios. O que vocês estão vendo aí é a projeção das cores de um espaço tridimensional em algum espaço bidimensional. E o que a gente vê, essencialmente, é que quando eu treino pele e não pele, ou seja, eu tenho dados de pele e não pele, eles se separam razoavelmente bem. Sim? A nuvem maior é a nuvem de dados de pele, a nuvem menor é o conjunto de dados de não pele. O que vocês estão vendo aí é que eu consegui projetar os dados em um plano e a informação está evidente. Eu consigo separar pele do que não é pele. Mas isso funciona quando a iluminação é razoável. O que acontece quando a iluminação não é razoável? Novamente, a estatística vem nos ajudar. Como eu falei, raça, iluminação, geometria, todas essas características fazem com que a cor nas minhas imagens mude. A literatura tem uma diversidade gigantesca de técnicas para tratar problemas de iluminação em imagens, mas são técnicas complicadas. O que a gente encontrou foi uma tal de hipótese de von Kris, que diz o seguinte: se a sua imagem tiver problemas de cor, ela estiver puxada para o azul, para o verde, se vocês já bateram fotografia comum, fotografia de papel, com iluminação fluorescente, vocês devem ter visto que ela fica puxada para o verde. Se vocês bateram com iluminação incandescente, ela fica puxada para o vermelho. Isso é típico, problema típico de fotografias. A hipótese de von Kris diz: olha, o que você pode fazer é corrija as componentes vermelha, verde e azul da sua imagem de forma multiplicativa, ou seja, por um fator, apenas multiplicando por uma constante, e de forma independente em cada canal. Ou seja, a gente não tem que se preocupar com a cor como se fosse com a cor em si. A gente se preocupa com as componentes vermelha, verde e azul. E basicamente tem 2 algoritmos, que são a hipótese do mundo cinza e a hipótese da mancha branca. O que essas hipóteses dizem? A primeira hipótese, o mundo cinza, diz: faça a média da sua imagem. Essa cor tem que ser cinza. A segunda hipótese diz o seguinte: procure os pontos mais claros da sua imagem. Esses pontos têm que ser brancos. Bom, a primeira hipótese me pede para calcular a média. Quando eu calculo a média, usualmente é um desastre. O que eu tenho que fazer? Usar estatística para calcular a média de forma mais inteligente. O que a segunda hipótese diz? A segunda hipótese diz: procure os pontos máximos. Só que máximo num espaço 3D é uma coisa meio estranha. Não fica muito claro o que seja máximo num espaço 3D. Então o que eu faço? Aplico estatística para procurar pontos de alta iluminação e corrigir a minha imagem. Então vamos ver qual é o resultado de aplicar essas técnicas estatísticas. A ideia é: eu vou transformar o ponto médio, mas o médio calculado com estatística robusta, e esse ponto médio vai ser transformado num cinza. Imagem puxada para o azul.
típica imagem com problema de iluminação. Se eu calcular o ponto médio, vai dar um pontinho onde predomina a cor azul. O ponto é que a pele também está puxada para o azul. Se eu usar o que se chama estatística robusta, que é uma estatística que resiste à contaminação, eu consigo calcular um ponto médio mais representativo do que a média usual. Fazendo isso, eu calculo o fator de correção e transformo a imagem azul nessa imagem aí. E nessa imagem consigo sim detectar a pele. Vejam que alguns pontos ficam saturados, mas isso não me interessa. Lembre que o que eu quero é deixar a pele de cor pele. Esse é o funcionamento do algoritmo do mundo cinza, calculando a média com estatística robusta. Mas o que acontece quando eu aplico o mesmo algoritmo numa imagem que não está tão ruim? O algoritmo pega essa imagem e vai calcular a média, uma média robusta, e vai transformá-la nessa meleca aí na qual não vou conseguir detectar pele. Então, só estatística robusta para algoritmo de mundo cinza não funciona. Comecem guardando numa lista o que não funciona e depois a gente vai resolver tudo usando estatística. Bom, a gente poderia dizer, bom, temos outra técnica, a hipótese do mundo branco. Vamos procurar, usando estatística robusta também, aquelas regiões mais claras na imagem. E a gente vai puxar essas regiões para o branco e ver como que fica a imagem. Isso é puxar, é feito de novo com uma coisa simples, uma transformação multiplicativa. E o resultado é muito interessante. A gente pega essa imagem que está toda meio cor de rato, cor de burro quando foge, está meio cor de rato, né? Está toda na mesma cor. E utilizando a hipótese do mundo branco, a gente consegue separar muito melhor pele do que não é pele. Mas temos um problema. Se lembram dessa imagem, como ela ficou bem corrigida com o algoritmo do mundo cinza? Vejam o que esse outro algoritmo faz nela. Essa original, essa corrigida, nada. Então, a gente se depara com o seguinte problema. Temos algoritmos poderosos. Dois. O primeiro é muito bom para corrigir, mas se eu aplicar sempre, ele vai destruir algumas imagens. O segundo é razoável, mas em algumas situações ele não faz nada. Então, qual é o problema? Eu tenho que tomar uma decisão. A decisão é, devo aplicar correção de cor? Se sim, qual dos dois algoritmos? Quem pode nos ajudar? Não é o Chapolin, é a estatística. A gente construiu o que se chama uma heurística estatística que faz a análise desses dados e decide. Primeira decisão, corrijo ou não corrijo a cor? Se tiver que corrigir, qual dos dois algoritmos aplico? Com essa estatística, a gente, depois, no final da palestra, a gente vai ver umas curvas de eficácia. A gente passa de 70% de eficácia na detecção de pele para 90%, o que é um ganho muito significativo. E lembra que aqui estamos apenas na primeira etapa, que é a etapa de detecção de pele. E isso é feito com estatística. Por quê? Porque a estatística me permite atacar problemas nos quais há variabilidade e falta de informação. Qual seria a informação? A informação seria um rótulo dizendo, o meu filho corrige essa imagem e use tal algoritmo. A gente não tem essa informação. A gente tem que trabalhar num cenário de variabilidade e de informação incompleta. Bom, suponhamos que a gente tenha todas as imagens já corrigidas, já passaram pela nossa heurística, já padeceram essas técnicas de correção de cor. Como é que finalmente a gente identifica os pixels de pele e os pixels que não são de pele? A gente basicamente experimentou com 3 grandes classes de técnicas, que são as classes das regras de limiar, as classes das técnicas de histogramas e as técnicas paramétricas. Eu vou passar muito rapidamente por aqui. Basicamente eu quero contar para vocês como elas se diferenciam entre si e, claro, a que melhor funciona finalmente é a técnica estatística paramétrica. O que é uma regra de decisão por limiar? Basicamente, a gente tem um banco de dados
esse banco de dados já tem marcados os pixels de pele e os de não pele, eu coloco para funcionar um algoritmo de KDD, de Knowledge Discovery in Databases. São algoritmos que procuram regras, e o algoritmo vai me retornar, vai dizer, olha, com 99% de chances, todos os pixels que você marcou como sendo de pele obedecem essa regra. É uma regra de limiar, que a gente chama uma regra de decisão simples. O que não é simples é achá-la. Bom, esse limiar foi construído em 2002 por pesquisadores. As transparências têm as referências, e as transparências estão no meu site, depois os interessados podem baixá-las. Basicamente, esse pesquisador descobriu que com essa regra ele consegue detectar uma boa quantidade de pixels de pele. Se não me engano, ele consegue a taxa de sucesso de 80%. Basicamente consiste em ver a quantidade. R é vermelho, G é verde, B é azul. É uma regra que utiliza as cores em vermelho, verde e azul. É uma regra de decisão, funciona bem, foi extraída com mineração de dados. Qual é o problema? A gente não sabe por que ela é boa. Ela foi simplesmente extraída com técnicas de descoberta de conhecimento em bancos de dados, mineração de dados, KDD. A gente não sabe como funciona. Então, para saber qual é o impacto de mudar esse ou aquele limiar, a gente tem que trabalhar por tentativa e erro. A gente não gosta muito disso e também não tem uma taxa de acerto tão espetacular. Tem uma taxa de acerto de 80% mais ou menos. O que é um histograma? Um histograma é essencialmente uma curva que descreve a variabilidade dos meus dados. É uma técnica de estatística descritiva absolutamente clássica. É o primeiro que vocês devem ver em um curso de estatística descritiva. O histograma é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ela aproxima o comportamento daqueles dados que a gente não viu. O histograma, em certo sentido, ele permite prever como vão se comportar os dados que ainda não chegaram. E no fundo, é isso que a estatística almeja fazer, prever os dados que ainda não chegaram. Então, o que a gente faz? A gente constrói o histograma dos dados que a gente já tem e a gente se pergunta, para um dado novo, qual é a probabilidade dele ser de pele? O histograma me responde. E qual é a probabilidade dele não ser de pele? O histograma me responde. Se a razão entre essas duas probabilidades for maior do que um certo limiar, há uma boa chance desse pixel novo, que não estava rotulado, ser de pele. Lembra, essas probabilidades, na verdade, são estimadas a partir dessa função chamada histograma. Isso se chama uma regra de decisão paramétrica. Eu tenho um único parâmetro, θ. Eu construo essa regra e testo para diferentes valores de θ. Qual é o problema? Se algum de vocês já teve curiosidade de fazer o histograma de uma imagem, o que a gente vê é que os histogramas têm muitos buracos. Isso levaria a gente muito longe, mas isso está associado ao formato digital das imagens. A grande maioria das imagens da internet, em particular as imagens de pornografia, estão em formato, quem sabe? GIF, JPEG, PNG. Sabe o que é JPEG? É JPEG, formato JPEG. Por quê? Porque JPEG permite compactação, permite reduzir o tamanho das imagens. Então, uma imagem bem picante, que tinha, sei lá, 1 mega, usando JPEG, pode cair para alguns, sei lá, centenas de K, e pode ser mandada por internet, por e-mail, etc, etc. Mas como funciona o formato JPEG? O formato JPEG funciona descartando cores, ele joga cores fora. Quando forma o histograma fica com buracos, porque essas cores não estão mais presentes. E esses buracos têm um impacto terrível na minha regra de classificação. Esse é um problema sério. Então, o que a gente fez para aliviar o problema dos buracos no histograma? A gente trabalhou com o que se chama técnicas de suavização do histograma, que é uma área, toda uma área na estatística, que se chama inferência por kernel, por núcleos. Tem um dos maiores pesquisadores do mundo nessa área, trabalha aqui no Brasil, na Unicamp. É uma área fascinante.
que consiste em, dada uma função toda áspera, transformá-la numa função suave, que me permita tomar decisões mais acertadas. Então a gente tentou, trabalhou com suavização de histograma, a gente consegue acertos sempre acima de 80%. Vejam que isso é importante vocês lembrarem, vocês saberem disso. Nessa área, pequenas melhorias significam grandes ganhos finais. Então sempre vamos estar falando de técnicas que pelo menos acertam em 80%. Se estiver abaixo de 80% é uma piada, não é uma técnica, então a gente descarta. O que a gente quer são incrementos praticamente diferenciais. Passar de 90% para 91% já é um ganho importante. O problema é que a gente não quer pagar caro por esse 1%. Tem que ser uma técnica computacionalmente barata. Então a gente trabalhou com isso novamente é estatística, e os resultados são muito bons, são muito interessantes. Técnica, então, já vimos linear, por técnicas de KDD, histograma, passei muito rapidamente, e agora técnicas estatísticas paramétricas. A rainha das técnicas paramétricas é aquela que se baseia na distribuição gaussiana ou distribuição normal. Por quê? Porque é a distribuição que mais se utiliza. A distribuição é uma forma de descrever dados. É a distribuição que mais se utiliza, a distribuição absolutamente clássica. Existem algoritmos rápidos para trabalhar com ela, tem propriedades teóricas muito bem conhecidas. Então, se der para trabalhar com a distribuição gaussiana, a gente trabalha. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha. Classificar utilizando uma regra gaussiana é basicamente medir uma distância particular em um espaço particular. Essa distância se chama distância Mahalanobis, e o espaço é o espaço probabilístico entre distribuições. Então, novamente, a estatística vai nos dar uma ferramenta para trabalhar. Mas qual é o problema? Alguém de vocês nunca ouviu falar de uma distribuição gaussiana? Então, tudo bem se eu falar de distribuição. Uma única distribuição gaussiana tem aquela forma de sino. E o que a gente faz é controlar a posição e o espalhamento. Mas o que acontece se os meus dados forem muito mais espalhados do que uma única gaussiana? Você pode dizer, aumenta a variância, mas e se for ainda mais variável do que isso, mais espalhado do que isso? O que se pode fazer é trabalhar com o que chamamos de misturas de gaussianas. Ou seja, dizer que os meus dados não obedecem uma única gaussiana, obedecem uma média ponderada, digamos assim, de gaussianas. Então a gente trabalhou com esse tipo de modelos de misturas de gaussianas, só para deixar o pessoal do INPA feliz. Tem aí uma equação. Esse trabalho tem coisa muito técnica, a ideia não é colocar isso. A ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte: uma gaussiana bivariada basicamente responde a essa densidade de probabilidade. O que a gente faz é dizer o seguinte: olha, essa única densidade não é suficiente para explicar a complexa variabilidade dos meus dados. O que eu faço? Eu vou misturar K dessas gaussianas, e com isso a expressividade do meu modelo vai aumentar, sem perder a sua tratabilidade, a sua facilidade computacional e teórica de trabalho. Então, vamos ver onde que isso me leva. Seria possível apagar a luz? Porque tem aí umas cores clarinhas. Vocês lembram daquela nuvem de dados que a gente colocou no início? Quando eu tento descrever essa nuvem de dados por uma mistura de gaussianas, eu acabo utilizando 9 gaussianas. Acho que está bom. Acho que já está bom. Senão o pessoal vai dormir. Se bem que vem aí umas fotografias que eu tenho certeza que não vão. Em cada cor é uma gaussiana diferente. Mas vejam bem, eu não estou querendo classificar em 9 classes, estou querendo descrever pele. Bom, a gente trabalhou com misturas desde 2 a 9 gaussianas. Esse é o resultado de usar 9 gaussianas diferentes para descrever pele. E a gente consegue um modelo muito bom. Esse é um resultado interessante, original. A gente está publicando esse resultado agora. Que a gente consegue descrever muito bem essa tremenda variabilidade que é dado de pele em imagens. Isso é quando trabalhamos com apenas 2 gaussianas. A descrição também é boa. A gente vai ver as consequências de trabalhar com um modelo e com outro agora.
qual é o ponto? Esses são os dados de entrada. Quando chega um dado novo, eu vou contrastá-lo não com os dados, vou contrastá-lo com um modelo, vou contrastá-lo com uma equação. Então, eu tenho um banco de dados gigantesco, eu vou treinar o meu algoritmo, vou construir modelos matemáticos para isso, e quando chega um modelo novo, eu vou fazer uma conta rápida. E aí estou respeitando a minha restrição de tempo, que é para trabalhar na internet. Bom, aqui, se eu tivesse mais tempo, entraria em mais detalhe. Basicamente, a gente compara algoritmos com uma coisa chamada matriz de confusão, que é uma matriz onde cada entrada diz qual é a proporção de dados da classe que realmente eram do tipo I e foram classificados como sendo do tipo J. Se basicamente eu tenho pele e não pele, a entrada V11 vai ser dados que são de pele foram classificados como pele. Os V12 são dados que são de pele e foram classificados como sendo de não pele. Eu vou construir uma matriz para cada algoritmo. Nessa altura a gente já estava com, sei lá, uns 30 algoritmos diferentes. E a ideia é calcular essas matrizes para comparar os algoritmos entre si. Bom, claro, uma técnica ideal vai produzir uma matriz de identidade. 100% de pele foi classificada como pele, 100% de não pele foi classificada como não pele, 0 fora. Só que comparar matrizes é chato, é complicado. A gente compara outras coisas que são erros de comissão, erros de omissão. São quantidades estatísticas importantes. Toda essa mensagem é para vocês verem que cada passo que a gente dá está fundamentado em teoria, métodos e técnicas estatísticas. E a gente resume esse resultado com uma curva que se chama ROC, que é Receiver Operating Characteristic, e uma curva que me dá uma ideia do comportamento global. Ou seja, ao invés de ver um algoritmo, eu construo uma matriz. Só que ao invés de ver a matriz, eu vou construir uma curva em função dessa matriz. Tudo isso tem interpretação estatística e me permite comparar os diversos classificadores. Basicamente, o que eu tenho aqui são 6 curvas. Essas 6 curvas mostram 6 classificadores. Todos esses classificadores utilizam a nossa heurística de correção de cor. Estão lembrados aqueles modelos? Por quê? Porque sem correção de cor, os classificadores são muito ruins. Então, a primeira moral da história é que a gente tem que fazer correção de cor e a nossa heurística funciona muito bem. Essas curvas, basicamente, quanto mais abruptas forem, são melhores. Porque elas relatam a probabilidade de detecção certa em função da probabilidade de detecção falha. Então, quanto mais abrupta for a curva, melhor. Em outras palavras, quanto maior for a integral sobre a curva, melhor é o algoritmo de detecção. As duas melhores curvas são baseadas na detecção gaussiana. Ou seja, a gente compara um monte de técnicas, histograma, etc, etc. Quem ganhou foi a estatística. A detecção estatística gaussiana, com mistura de gaussianas, é a melhor, a que tem melhor desempenho. Então, a gente acaba ficando com detectores, com processamento estatístico e com detectores estatísticos. Resultados pictóricos. Estavam esperando isso, sabia que essa era a parte que estavam esperando. Basicamente, o que eu quero mostrar aqui, além do conteúdo evidente, é que vejam como algoritmos relativamente simples dão conta de situações complexas. Vejam o cabelo dessa mulher, a diferença da cor do cabelo para a pele. O algoritmo consegue detectar boa parte do cabelo como sendo parte do conteúdo. Eu estava falando de pele, mas na verdade a gente treina conteúdo. Se vocês prestam atenção, os algoritmos, claro, não são 100% confiáveis, mas eles detectam muito bem tudo aquilo para o qual foram treinados para detectar, que é parte humana exposta. A detecção é muito, muito, muito boa. A gente consegue passar do 90%, estamos em 92%, 93% de acerto, com uma velocidade de processamento compatível com as situações. Vejam outra situação complexa de trabalhar. Vejam aqui, como a coxa dela já está em sombra e
visualmente, a perna dela já se funde com o piso do banheiro. O algoritmo, como ele passa pela etapa de correção de cor, de iluminação e tudo mais, ele consegue separar muito bem e não se confunde. Esses resultados são muito promissores, são muito bons, mas lembrem de uma coisa importante, é só uma etapa, a etapa fundamental da técnica, é só uma etapa. O que vem depois? Agora vem a parte de extração de atributos. Eu não vou entrar nisso, já no meu tempo estourou. A parte de detecção de atributos consiste em, como eu falei no início, tudo bem, consegui marcar pele, mas e agora? Bom, eu tenho que usar outras coisas. Percentual de pixels marcados com pele, número de cores, tentar detectar alguma forma, elipses, etc, etc. Eu vou mostrar para vocês basicamente, rapidamente, qual é uma das técnicas que a gente está usando, que é o ajuste de elipses. Por que elipses? Porque formas antropomórficas são, no geral, suaves. E as elipses são formas geométricas que ajustam bem contornos de pedaços de partes humanas. Então vejam o que a gente faz. Imagem, detecção de pele, e a gente ajusta duas elipses. Uma elipse global, que tenta descrever todos os pixels que foram classificados como pele, mesmo isso aqui que está errado, tudo bem. Essa elipse tenta descrever todos os pixels que são classificados como pele, e aqui essa outra elipse, espero que vocês consigam enxergá-la, é a elipse que descreve a maior quantidade de pixels marcados como pele que estejam juntos. E como que eu digo para o computador pixels que estejam juntos? Bom, novamente, aplico técnicas geométricas e estatísticas para separar no que a gente chama de componentes conexas. A gente separa grandes grupos de pixels e ajusta uma elipse ao grupo maior. Para que isso serve? Se eu tiver um corpo humano, os pixels conexos vão ter uma forma tipicamente elíptica. Bom, e daí para frente, calculo número de regiões conexas, orientação da elipse, relação de raio menor para raio maior. Se for uma tripinha muito fina, provavelmente não seja um corpo humano. Eu estou interessado em coisas mais arredondadas. Bom, eu vou extrair um monte de características. O que eu faço com elas? Todas essas características ou atributos têm que ser informadas para uma outra técnica que seja um quantificador ou qualificador, que vai juntar tudo isso e vai me dar uma nota. Bom, o que é esse quantificador ou qualificador? Basicamente a gente tem três abordagens: uma rede neural, uma rede bayesiana e uma regressão multivariada. A rede neural é razoavelmente eficaz, mas tem um problema de ser uma espécie de caixa preta. A gente não sabe como é que é tomada a decisão. A rede bayesiana é de longe a técnica mais poderosa, a mais eficaz, mas ela tem um problema, ela requer muita estrutura, a gente tem que fazer muita hipótese para trabalhar com uma rede bayesiana. O que está dando mais certo em termos de relação custo-benefício é uma regressão multivariada, que é uma função que vai dar uma única nota em função de vários dados de entrada. Isso também é estatística. E a gente está tendo taxas de acerto que estão pelo menos tão boas quanto os algoritmos e as técnicas consagradas. Finalmente, o problema que a gente atacou ele tem uma solução viável com todas as restrições, web, variabilidade, etc, etc. O sistema demandou uma abordagem multidisciplinar: estatística, processamento de imagens, colorimetria, visão computacional, muita engenharia de software, mas o tempo todo quem esteve guiando, quem deu contexto para as melhores soluções foi a estatística. Bom, o sistema está sendo desenvolvido e já temos propostas para migrá-lo para ambientes de celular e para ambientes de perícia. O que é um ambiente de perícia? Imaginem, vocês são da Polícia Federal, tem uma denúncia de que uma pessoa tem imagens de pornografia infantil. Você chega com um disquete, coloca no computador, dá um boot, e nesse disquete tem um sistema de perícia,
que vai varrer o computador, quebrar todos os diretórios criptografados e tentar extrair imagens de conteúdo pornográfico. É outro contexto diferente, não tem a restrição de tempo, tem outro tipo de restrições, mas a arquitetura básica do sistema é o que vocês já viram. E a gente utilizou, e deixo para vocês como recomendação, o tempo todo a plataforma R, que é uma plataforma gratuita, sensacional para análise de dados e gráficos. É uma ferramenta de código aberto, então a gente pega trechos de código do R e usa nos nossos códigos. E basicamente era isso que eu tinha para contar para vocês. No meu site, na UFAL, vocês têm essas transparências, já estão disponíveis com as referências bibliográficas. O meu orientando de mestrado é Heitor, está fazendo mestrado a gente, e estão, os interessados, estão convidados a cogitar fazer um mestrado em modelagem computacional de conhecimento. Nesse mestrado a gente aborda assuntos divertidos como esse e outros similares. Era basicamente o que eu tinha para comentar. Muito obrigado pela paciência e desculpem o atraso. Se tiverem perguntas, comentários, afondem aí. Tá bom. À tarde, na sessão de posters, Thalita, que é minha aluna de iniciação científica, pode encontrar para vocês o que ele está fazendo com a plataforma R e processamento de imagens. Não é essa aplicação em si, a infraestrutura que pode ser usada para esse tipo de aplicação. Pessoal, muito obrigado.